Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje passa pelo Brasil de 2026, mas antes dá uma paradinha em Minas Gerais. Nos honra com a sua presença o governador mineiro Romeu Zema, que recentemente fez a sua paradinha no Rio Grande do Sul, momento que a gente realizou essa entrevista. Empresário, resolveu entrar na política em 2018, contrariou todas as pesquisas, elegeu-se governador, assumiu um estado quebrado pós-PT e o colocou de pé. Por sinal, a gente já viu esse filme por aqui no Rio Grande também. Em 2022, foi reeleito no primeiro turno com quase 60% dos votos e agora é pré-candidato à presidência da República pelo Novo. Bom dia, governador, e obrigado pela sua visita, é uma honra. Bom dia, Kleber. Um prazer estar participando aqui do Outro Olhar. Sempre muito bom estar aqui em Porto Alegre. Lhe trataram bem aqui no Rio Grande? Muito. Até estava conversando com a minha equipe. Deve ser a 7ª ou 8ª vez que eu venho a Porto Alegre como governador. Olha. Estou sempre presente aqui. Antes o senhor vinha também? Menos? Eu tinha vindo duas vezes como empresário, porque a maioria das questões empresariais se resolve em São Paulo, né, onde eu ia durante a minha vida empresarial a cada mês, pelo menos, e agora temos aí um contato bem maior com os gaúchos. E gaúcho e mineiro sempre se deram muito bem. O senhor sabe que o meu primeiro cliente na minha atividade empresarial, na Critério, foi um mineiro, foi a Falcone. Professor Vicente Falcone. Eu ajudei a fazer justo a mudança da marca INDG para Falcone. E naquele período, morei inclusive 6 meses lá em Nova Lima. Muito bom. Então, olha, no dia que eu encontrar com o professor Falcone, vou comentar. Então, tomara que ele lembre ainda. Com certeza. Ele está muito bem, está sempre me mandando ideias. Coisa boa. Está sempre me encaminhando. É um professor, né? Professor. Governador, eu queria, aproveitando a oportunidade, né? A gente tem conhecido o Zema político, embora esse programa não seja de perfil, mas eu queria saber um pouco da onde vem, do que se alimenta, né? Esse cidadão Zema, sua passagem de empresário, seu histórico de origem familiar lá, nos dá um review aí da sua vida privada. Bom, Kleber, eu venho de uma família de imigrantes italianos que vieram para o Brasil há 127 anos para substituir mão de obra escrava nas lavouras de café de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Então, trabalharam ali na enxada durante vários anos e o meu bisavô viu que não tinha muito futuro, que o que eles ganhavam mal era suficiente para pagar a conta do armazém, que naquela época ficava dentro da fazenda. E ele se interessou pelos primeiros carros que estavam chegando. Então, aprendeu a dirigir, começou a trabalhar como motorista, numa época em que os médicos iam de casa em casa ainda. Ele era motorista de um médico lá, mas ele pegou malária e teve, naquela época, um dos tratamentos eram essas extrações de águas medicinais, águas termais. E a mais próxima lá de Ribeirão Preto era Araxá, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. E aí ele foi para Araxá para ficar lá alguns meses fazendo tratamento nas águas termais. E acabou se empregando lá também como motorista, com muito sacrifício dele, da esposa, comprou um carro, começou a fazer a linha Araxá-Uberaba, levando passageiros, 4 passageiros, né? Era no motorista carro. Mais 4, era um carro. O ônibus era um carro na época. Precursor de Uber. Exatamente, isso mesmo, lá nos anos 1918, 15, por aí. E ele viu que muitas vezes o carro dele, de outros, ficava parado por falta de peça, de combustível, e viu que tinha uma oportunidade de negócio. E aí ele abriu um comércio. Em 1923, há 102 anos. Então a empresa nossa já tem 102 anos. E a empresa sempre foi ligada a essa área de combustível, de concessionária, de peças. E coube a mim, lá em 1988, por aí, mudar um pouco essa história. Meu pai fez a empresa crescer, abriu diversas concessionárias, postos de serviço,
mas eu acabei indo para o ramo de móveis e eletrodoméstico. Falei com meu pai, eu quero atuar aqui nessa área, vejo que tem aqui um bom potencial de mercado, você me empresta o dinheiro? Igual como um banco, sabe? Com juros, com tudo. Direitinho. Ele me emprestou o dinheiro e eu fiquei mais de 30 anos atuando nessa área e nesse período nós abrimos lojas em 470 cidades. Nossa. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma empresa que é semelhante à nossa, com quem eu até tive muito contato, que é a Colombo. Não é isso? Então é mais ou menos como se fosse a Colombo Mineira. Entende? Então a minha vida foi dedicada. Nesse período, Kleber, eu rodei dirigindo mais de 2 milhões de quilômetros. Eu conheço aquele estado de Minas como poucas pessoas conhecem. Troquei de carro 20 vezes a cada 100 mil quilômetros. Rodava muito. Então, passei boa parte da minha vida no trecho. Conheço todas as regiões do estado muito bem. Muito antes de ser político. Muito antes de ser político, isso. E o cutuque para a política, governador? Não, o cutuque para a política veio com a recessão de 2015 e 2016. Eu sempre contratei pessoas, sempre abri novos pontos de venda. E quando veio aquela recessão provocada pelo PT, pelo Mensalão, pelo Petrolão, pela Lava Jato, pela mala de dinheiro, né? É bom a gente refrescar a memória, você lembra muito bem. É tanta corrupção que a gente esquece. Tudo conectado ao PT, a gente ficar muito claro. Eu comecei a ver, Kleber, que não adianta você estudar muito, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, aplicada, não adianta você ser um bom profissional, você criar um bom negócio. Naqueles 2 anos eu tive de reduzir o quadro da empresa em 2.500 funcionários. E aí eu comecei a ver que não vale a pena você se esforçar muito se você está num país que está caminhando para ser uma Venezuela, entendeu? E aí... Corta, pegou isso ou não? Pegou. Que fiasqueiro. Pega um paninho lá. Pô, nunca aconteceu, governador, primeira vez. Dizem que é sorte. Sem problema. E aí o senhor foi vendo que tinha que arrumar o aparelho público também para ajudar. E eu sempre fui muito distante da política. Eu até cheguei a colocar norma na empresa de não recebermos políticos na empresa. Daqueles empresários que achavam que tinha que rejeitar. Tinha de rejeitar. Considerava a atividade política semi-criminosa. No mínimo isso, entendeu? Mas aí eu comecei a ver. E coincidiu de, em 2017, eu já não estar na empresa mais, eu quis sair da empresa cedo, fui para o conselho de administração, eu queria ver a empresa funcionar sem a minha presença. Eu sempre considerei a empresa um projeto de vida, mas igual você cria um filho para o mundo, eu queria criar a empresa para o mundo também. Isso. Muita gente fica agarrado na empresa, né? E eu não queria isso. Então, saí da empresa, a empresa está lá operando com mais de 5 mil. Segue a empresa. Como é que é o nome da empresa, governador? É Zema. É Zema. Loja Zema, isso. Legal. Como a Colombo aqui, eu disse, né? Eu conheço também o pessoal aqui da Lebes, o Otelmo. Otelmo, nossos amigos. Clientes da Critério, para nosso orgulho. Conheço o pessoal da Erval também, né? Que está aqui próximo. Na época estive visitando aqui a Quero também, lá em era Santo Ângelo, né? Se não me engano. É a sede da Quero pode ser. Mas depois mudou. Então tive muito contato com esse pessoal aqui do Rio Grande do Sul na minha época de varejista. Os varejistas gaúchos. Mas, voltando ao que eu estava te comentando, em 2017 eu recebi um convite do Partido Novo. E aí eu fui ver o que era o Partido Novo. Aí está lá. Nós queremos combater a corrupção, os privilégios, queremos a máquina pública com total transparência, queremos o fim do fundo partidário eleitoral, queremos que só entre na política quem tem ficha limpa, quem tem competência, queremos um setor público que preste bons serviços e não que fique aí essa burocracia. Aí o senhor gostou daquilo. Aí eu falei, vale a pena entrar aqui na política por esse motivo aqui. Eu já estava com os filhos Eles que lhe procuraram, não foi o senhor que... Eles entraram em contato comigo. Ficaram sabendo que lá no interior de Minas tinha um empresário que atuava no varejo. E eu fiquei muito, vamos dizer,
querendo participar, mas ao mesmo tempo com receio. Eu nunca tinha sido político, nunca tinha disputado uma eleição, nunca tinha almoçado com um vereador na minha vida, entendeu? Eu tinha quase que uma aversão mesmo à política. E fiquei bastante receioso. Você mudar de vida aos 54 anos não é fácil, não. Mas eu fui numa psicóloga para conversar com ela para saber se eu não estava tendo nenhum delírio, nenhuma alucinação, sabe? E ela me falou, não, você está normal, pode ir. E eu fui sabendo que a minha chance era muito pequena também. E o senhor enfrentando uns cobrões, assim, conhecidos. Tubarões. Tubarões. Eu era um lambari dentro de um grande aquário com alguns tubarões, né? Dentre eles, o que era governador de Minas, Pimentel, e o ex-governador Anastasia. Que era um nome eles até com então apoio de nacionais, grandes partidos, apoio de centenas de prefeitos. Minas tem 853 municípios. Cada um lá tinha 200, 300. Sabe quantos prefeitos me apoiaram no primeiro turno? Nenhum, zero. E por incrível que pareça, já saí no primeiro turno como primeiro colocado. Já saiu eleito, né? Praticamente já criou o clima ali. Foi, exato. Aí no segundo turno foi 72 a 28. Foi partir pro termos dos votos válidos. Agora, governador, o senhor pegou um estado pós-PT, né? Nós estávamos conversando antes do programa, vivi essa experiência aqui como secretário de Estado. Pegamos um pós-Tarso aqui, bem complicado. O senhor pegou lá um pós-Pimentel, né? Deve ter sido muito duro no começo, né? Os primeiros passos ali. Duro você está sendo. Duro é apelido. Apelido. Na minha primeira semana como governador, Kleber, eu trabalho no 4º andar, lá na cidade administrativa, e vi lá uma multidão embaixo, né? E fui me inteirar do que era. Eram mais de 400 prefeitos se manifestando lá, gritando, trio elétrico, queremos o que é nosso. Os prefeitos de Minas, as prefeituras, não recebiam do governo do estado aquilo que a Constituição manda. Os repasses do ICMS, o município tem uma participação no ICMS, nem ICMS, o retinha, IPVA, recursos da educação, o Fundeb, recursos da saúde, as prefeituras morrendo. Nós tivemos muitas prefeituras em Minas, Kleber, que em vez de pagar folha, passaram a dar cesta básica para o funcionalismo municipal, falando sobreviva até a gente ver o que esse estado vai virar. E as prefeituras morreram. Nós tivemos prefeitos em Minas, muitos que renunciaram. Não dá para fazer uma gestão dessa forma. Não dá, não tem milagre. Prefeitos que adoeceram e prefeitos que suicidaram. E na minha campanha de 2018 eu já tinha visto o estrago que o estado estava andando. Consciente. Eu fui em mais de 200 cidades na minha campanha de 2018 de carro, vale salientar, dirigindo a maior parte do tempo. E em muitas cidades que eu passava, o único posto de saúde, cidade pequena que estava lá, tinha uma placa na porta escrito: estamos fechados porque não recebemos os recursos do governo do estado. Eita. Então, a saúde em Minas entrou em colapso. Não sei quantas pessoas ficaram sem consulta, sem medicamento e até morreram nessa época do PT lá. Mas então, o Pimentel, me lembro na campanha, porque nessa época eu estava lá na Falcone, cheio de pompa e circunstância, né? Cheio de razão. Não, ele ia na rádio e falava: o mês que vem eu vou colocar a folha em dia, nós já traçamos um plano, né? E entregou o estado para mim sem pagar o 13º de 2018. Para mim pagar o 13º de 2018 que eu herdei em aberto, eu levei 10 meses, parcelei ele em 10 pagamentos durante o ano de 2019. Então era um estado assim onde nada funcionava, e quando falta dinheiro você sabe que tudo fica mais difícil. O governador, e o legado anterior ali do PSDB, Aécio, Anastasia, como é que o senhor avalia? Teve reformas ou mais pareceu do que teve? Eu diria que mais pareceu do que teve, né? Vamos pegar o caso da CEMIG, a nossa companhia energética de Minas Gerais.
Foi nessa época aí em que a CEMIG, em vez de investir em Minas Gerais, Kleber, foi investir no Brasil todo. Foi investir na Light, no Rio de Janeiro. Você sabe o que aconteceu lá na Light, né? Recuperação judicial, não vale nada as ações lá. Foi investir na Renova, um parque eólico gigante no sul da Bahia, recuperação judicial. Foi investir em Belo Monte, Santo Antônio, resultado negativo. Só esses 4 investimentos deram de prejuízo contábil à CEMIG 14 bilhões de reais. 14. Agora, o pior não foi isso, Kleber. Foi naquele período. Foi naquele período. O pior não foi isso. Você sabe o que foi o pior? Foi o estado de Minas, em termos de energia elétrica, ter ficado totalmente sucateado. Ah, é? Quando eu fui candidato em 2018, visitando diversas empresas que eu fui, o proprietário me levava na sala dos geradores. Falava, eu consumo aqui X, a CEMIG só me entrega metade da energia, a outra metade eu tenho de produzir aqui com gerador a diesel, que polui e é muito mais caro. E essa situação foi agravando. Porque nós somos um governo que incentiva muito o investimento, atraímos muitas empresas e para tirar esse atraso foi uma tarefa dura. Nós ainda temos casos isolados em que às vezes a energia leva 6 meses para chegar para um empreendedor que está se instalando. Mas isso no passado era 5 anos, entendeu? Então nós já reduzimos bastante a fila. A CEMIG, na minha gestão, tem um plano de investimento de 50 bilhões de reais. Só o ano passado foram 7. Então, nós estamos retirando esse atraso. Aquilo que estava sucateado já está funcionando. O Aécio virou um grande crítico seu, pelo que eu tenho visto, né? Eu não acompanho muito, não, mas parece que sim, né? Mas parece que sim. O senhor deve saber. Não, eu sinceramente, eu tenho me dado ao luxo, Kleber, de não seguir noticiários, sabe? Só que o governador Sartori também me dizia, não vejo notícia, não ouço rádio, não vejo TV, senão eu perco... Eu vou mais ou menos nessa linha. O pessoal meu que trabalha comigo, principalmente o pessoal da comunicação, é que às vezes me informa, nós vamos precisar fazer isso porque saiu tal notícia, porque eu comecei a ver que as coisas são muito distorcidas, sabe? O pessoal pega, quando não tem notícia, aparece, inventa notícia, você está entendendo? Infelizmente. Então eu tenho me dado, e eu sempre li jornal a minha vida inteira, e hoje eu falo, gente, eu perdi muito tempo, sabe? Tem muita coisa que não é escrita com o devido cuidado e fundamento. Ô governador, como é que o senhor resume a sua obra de arrumação do Estado? Assim, que fios o senhor puxou? Claro, de forma sintética, assim, para a gente entender. E como está Minas hoje? Em resumo, Kleber, eu herdei um cemitério de obras abandonadas, inacabadas, gigantesco. Aonde você ia em Minas Gerais, tinha obra que ficou no meio do caminho. O que o PT mais faz é isso. Na hora de eleição, começa uma obra e depois a obra não é concluída. Acho que até tem uns viadutos aqui entre Porto Alegre e Canoas, não tem? Esqueleto, né? Por aí, cheio de esqueleto. E eu vou ter a satisfação, a felicidade de falar o ano que vem, na hora que eu passar para o meu sucessor, que eu vou entregar o contrário. Além de ter acabado todas essas obras que eu herdei, e eram centenas de obras, tudo concluído, principalmente na área da saúde, UBSs, unidades básicas de saúde, hospitais regionais de grande porte, com 400 leitos, que nós vamos deixar todos concluídos. Eu vou entregar para o meu sucessor um grande canteiro de obras em andamento, talvez o maior canteiro de obras que Minas já teve, e com um detalhe muito importante, Kleber. Todas essas obras com dinheiro depositado numa conta para conclusão. Eu não quero que amanhã entre um governador lá e pare uma obra, não. Então, tudo que nós fizemos, reza o contrato, a obra será executada com aquele recurso, e esse recurso está numa conta específica
em que só pode ser sacada à medida que a execução avançar, entendeu? Então, nós temos lá a linha 2 do metrô de Belo Horizonte, vários ex-governadores anunciaram e nunca começaram a obra, já está uma obra em andamento, em execução, já tem quase um ano, que ela está em 3 estações quase prontas já. Vamos ter o Rodoanel Metropolitano, já está concedido 5 bilhões depositados numa conta para que a concessionária execute a obra também. A duplicação Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, você que conhece lá, já deve ter ido a Ouro Preto, sabe como aquela estrada é sinuosa, igual a Serra Gaúcha aqui, daí para pior. Então, duplicada, a duplicação da Belo Horizonte, Brumadinho e muitas outras. Então, uma mudança completa no cenário. O que o senhor fez para chegar nesse ponto? Como é que o senhor recuperou o equilíbrio financeiro? Eu sempre trabalhei, vamos dizer, apertado na vida. Varejo. O senhor tem esse jeito meio austero, pessoal, e no governo também foi isso? Ou... Também foi isso. Eu falo que você começa dando exemplo. Em vez de morar no Palácio das Mangabeiras, que sempre foi a residência oficial dos governadores de Minas, eu fiz questão de alugar uma casa próxima do local de trabalho. Palácio das Mangabeiras é do outro lado da cidade. O ex-governador Pimentel do PT ia e voltava trabalhando, sabe como? Todos os dias de helicóptero. Que delícia. Né? No final do ano, isso aí devia custar 5 milhões para mais. Né? Eu vou e volto de carro todos os dias. Esses socialistas adoram essas coisinhas. Exatamente. É isso. Você conhece muito bem. Viagens. Socialismo é para quem paga imposto. Para eu que recebo, é viver como rei. Eu tenho um professor que dizia, alguém tem que pagar nossos ideais socialistas. Isso, né? Exato. E esse palácio do governo lá, o Palácio das Mangabeiras, Kleber, tinha 32 empregadas, mordomos, garçons, cozinheiros, maître e não sei mais o que. Pago por quem? Pela Sua Excelência o Povo. Pela Sua Excelência o Povo. Eu alugo a minha casa, pago o aluguel da minha casa, pago uma empregada que eu tenho lá e vou trabalhar de carro. Na cidade administrativa tinha 4 elevadores privativos à disposição do governador. Não é um, não, 4. Não sei por que motivo. Fechei esses elevadores, uso os mesmos elevadores que todo mundo utiliza. O governador de Minas tinha à sua disposição 7 aeronaves. Eu vendi parte e a outra parte foi incorporada ao Comando Aéreo do Estado, que atende a área da saúde, transplantes de órgãos e também a segurança pública, levar o pelotão de elite quando tem necessidade no interior do Estado. E exijo mesmo dos meus secretários essa austeridade. Eram 21 secretarias, hoje são 14, e nós reduzimos, enxugamos a máquina pública em mais de 50 mil cargos, Kleber. 50 mil é muita coisa. Nossa, quanto cargo? Mas isso só de cargo comissionado ou não? Outros tipos de cargo? Mais comissionado, mais outros. Isso entre estatais, autarquias e administração direta. É muita gente. E redução de despesa em tudo quanto é linha. Vencia um contrato lá de manutenção, de prestação de serviço, nós assentávamos para redefinir o escopo, o jeitão do contrato. Teve contrato que nós reduzimos o valor em 90%. Você vê claramente que era algo direcionado para enriquecer alguém e não para poder atender bem o setor público. E saímos de um déficit em 2018 de 11 bilhões, déficit em 18 foi 11 bi negativo. E o ano passado, 5 bi positivo. Uma melhoria praticamente ano a ano. Então não tem milagre, é reduzir despesa, é aperto. Quem é que foi sua maior oposição lá esse período todo, governador? Quem é que jogou contra? É o partido que não gosta que dá certo. Qual que é o partido que não gosta que dá certo? E os outros setores compreenderam? De certa maneira, sim. Apesar, Kleber, que eu fui eleito, como eu sou
totalmente um outsider fora do sistema, muitos da classe política achavam que aquele governo ali nunca iria dar certo, prosperar, entende? O clubinho da política gosta de expelir qualquer coisa. O neófito isso, gosta de expelir. Então, hoje já assimilaram. Já assimilaram, já. E o senhor vai conseguir dar continuidade no projeto, fazer sucessão, está se preparando para isso? Sim, tenho lá o meu braço direito, que é o vice-governador Matheus Simões, que é uma assumidade, uma pessoa brilhante, um advogado. É nele que o senhor vai colocar as fichas. E a construção do apoio? Ele vai assumir no dia 4 de abril, né? Eu vou ter de renunciar e vou dar todo o apoio para que ele continue esse trabalho lá. Nós precisamos continuar. E ele sabe muito bem, já que ele está participando praticamente de tudo desde o início da minha gestão. Governador, e o Brasilzão de Deus, hein? O senhor pré-candidato à presidência. Que fio puxa primeiro dessa loucura toda aí que está acontecendo? Então, Kleber, se tem um governador no Brasil que teve de consertar os estragos do PT, eu acho que esse governador foi pós-graduado. Sou pós-graduado. E o que nós estamos vendo lá em Brasília é a mesma coisa. Um governo federal perdulário, gasto público explodindo, a dívida mais ainda. E nós vamos ter um problema seríssimo em breve. Eu falo que o pavio está aceso. A gente só não sabe se ele tem meio metro, 1 metro ou 2. Mas uma hora a bomba vai estourar. E o que nós estamos vivendo agora, Kleber, é repetição do Dilma lá de 2015 e 2016. Com as mesmas maquiagens. Eu falo que a economia... Esconde o problema. A economia está crescendo com anabolizante, com bomba, entendeu? O sujeito lá da academia que quer ficar malhadão... Uma ficção. Daqui a 2, 3 anos ele vai estar com problema cardíaco, com problema renal, com problema circulatório, com problema hepático e por aí vai. A nossa economia vai pagar muito caro essa irresponsabilidade do presidente Lula. Governador, e para o empreendedor, né? Eu sou vice-presidente aqui da Associação Comercial de Porto Alegre, conselheiro da Federação, né? O Brasil, lá atrás o Mário Covas dizia, né? O choque de capitalismo. Talvez chegou outra hora de a gente tornar o Brasil mais fácil para quem quer empreender, né? E foi isso, Kleber, que ajudou também em Minas. Eu falei da redução de despesa, agora eu não te falei da ampliação da economia mineira. E quando a economia amplia, o que acontece com a arrecadação? Melhora. Lembrando que o Partido Novo é totalmente contrário a qualquer aumento de impostos. Nesses quase 7 anos de governo, Kleber, sabe quanto nós levamos de investimento privado para Minas Gerais? Mais de 500 bilhões de reais. Isso é 90 bilhões de dólares. A maioria dos países do mundo não conseguem atrair um volume deste investimentos. Hoje nós temos uma economia muito mais diversificada em Minas Gerais. Criamos nesse período mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada. Hoje, em Minas, praticamente em todas as regiões, você só não trabalha se não quiser mesmo. E essa economia mais diversificada tem significado o quê? Que Minas cresce acima da média Brasil todos os anos. A participação de Minas no PIB aumentou na minha gestão. Pela primeira vez na história, Kleber, no ano de 2024, o agro de Minas exportou mais do que o setor de mineração. Isso nunca havia acontecido. Isso significa que o Estado depende menos de um setor que tem data para acabar. Aonde tem petróleo, um dia acaba. Aonde tem minério, um dia acaba. Pode levar 50 anos, 100 anos. Então, é muito bom isso. E essa economia mais diversificada tem melhorado a vida do mineiro de uma forma nunca antes vista. Incentivamos não só a atração de grandes empresas, mas também que milhares de pequenos produtores rurais tivessem uma renda melhor. Vou te contar aqui o caso da dona Nilceia. Dona Nilceia mora em São João Batista do Glória, uma cidade de 8 mil habitantes, na Serra da Canastra. Ela e o marido, em 6 hectares de terra, produzem queijo artesanal. Depois de pagar
combustível, veterinário, medicamento, todas as despesas, eles, 2 pessoas, 6 hectares, uma micropropriedade rural, colocam livre no bolso todos os meses, no mínimo R$30 mil. Pessoas que não tiveram oportunidade de fazer faculdade, pessoas simples, e isso tem multiplicado por todo o estado. Pela primeira vez na história, Kleber, Minas se tornou um estado de imigrantes, recebe gente. Minas sempre exportou gente. E esse é um dos seus focos para o país, para um projeto de país. É lógico, nós temos de fazer o país prosperar, atrair, criamos lá em Minas um ambiente de segurança para quem investe. Quem chega lá para investir hoje sabe, vai ter energia elétrica suficiente, não vai faltar como no passado. O projeto ambiental dele vai ser aprovado em meses e não em anos. O regime tributário especial, caso ele precise, vai ser analisado rapidamente. Então é segurança. E eu costumo, Kleber, dar o meu cartão com o meu telefone e falo, tá aqui o meu cartão. Se alguma coisa sua ficar travada na burocracia do Estado, você me liga que eu vou atrás. Ô governador, por que Zema e não Tarcísio, Ratinho, Caiado? O que o senhor se difere desses outros candidatos de direita e centro-direita, na medida em que talvez pareça que a gente possa ter mais de uma alternativa nesse campo? Bom, como eu te disse, eu acho que eu sou o que está mais vacinado, né, com relação a consertar as barbaridades do PT. E sou também, Kleber, acho que o único que teve essa vivência aí de mais de 30 anos no setor privado. E acho que nós precisamos levar para o setor público muito das práticas do setor privado, né? Gastar menos do que se ganha ou do que se arrecada, ter gente competente, ter método de trabalho, metas. Eu faço reunião 2 vezes por mês, pelo menos, com os meus secretários. No governo do PT não existia. Como é que você coordena um time? Você concorda? Sem alinhar, né? Todos têm metas a cumprir, todos precisam rodar o estado. Você sabe em quantos municípios eu já fui como governador? 420. Eita, tem muito município Minas também. Tem. Então nós somos um governo que vai. Eu vou lá para conhecer o produtor rural, igual essa história que eu te falei. Eu tive com a dona Nilceia em São João Batista do Glória. Entende? Então você tem de estar em campo para saber como que é a vida real. Vou de carro para ver como que as estradas estão. O governador, nos aproximando do final, o que o senhor acha que vai acontecer ou qual é a sua estratégia agora entrando exatamente sobre 2026, no cenário de hoje, né? Essas coisas têm mudado a cada dia, né? Como é que o senhor se posiciona? Eu vi que no começo o senhor se colocava de um jeito mais aberto, sou parceiro para construir, agora parece que o senhor está enveredando, está teimando com a candidatura. Qual é a sua linha? Tem que ficar claro, já foi lançada a minha pré-candidatura no dia 16 de agosto, né? Sou pré-candidato à presidência da República e assim que o tempo definir, serei candidato. Acredito muito no partido, nas propostas do Partido Novo. E mais uma vez, eu acho que nenhum candidato teve a via crucis que eu tive, de consertar tanto estrago que o PT fez em Minas Gerais como nós. Mas o senhor é candidato mesmo se sobrar só o Novo? Se o senhor não tiver apoio de nenhum outro partido? Sim. Eu já estou acostumado com esse tipo de situação, sabe? Durante a minha campanha de 2018, eu fui, vamos dizer, o 3º, 4º colocado nas pesquisas, 97% do percurso, entendeu? É como se a gente tivesse acostumado a ganhar a corrida de Fórmula 1 só na última volta, você está entendendo? O senhor segue com a abertura de fazer uma composição de centro-direita, eventualmente? Vai depender muito do nosso partido, né? Não sabemos ainda quem será o meu vice aí no caso, né? Isso vai ser definido. Em 2019, Kleber, que eu fui, em 2022, que foi a minha reeleição lá em Minas, o Partido Novo fez aliança com 9 partidos
entende? Então, o partido está aberto a fazer a composição, mas nós levaremos a candidatura até o final porque acreditamos muito nessas propostas. Pós-Amoedo, o Novo reencontrou um posicionamento aí, né? Porque lá pelas tantas deu uma saída de pista aí, né? O Novo teve aí um período difícil, totalmente... Crise existencial. Foi. É um partido que eu falo que teve a felicidade de ser muito bem constituído. Excelentes propostas, você conhece, né? Então nós tivemos aí, vamos dizer, ótimos arquitetos, mas depois esses arquitetos queriam também ser mestres de obra e acabou que não funcionou bem. Mas o Eduardo Ribeiro deu aí uma reviravolta. Você deve ter acompanhado o ano passado, nós fizemos mais de 260 vereadores, multiplicamos por 10 a quantidade de vereadores, prefeitos, saímos de 1 ou 2 para mais de 20 prefeitos. Então, o Novo... E aqui no Rio Grande está bem representado. Tem o deputado Felipe Camozato que está aqui, o deputado Marcel. Exatamente. Tem gente muito boa. Marcel agora senador, Felipe Camozato deputado federal. Ricardo Gomes também. E vamos continuar crescendo. Exatamente. O governador, o nosso gerente de jornalismo da Band, o Guilherme Macalossi, mandou uma pergunta para o senhor que eu queria para a gente ir para o encerramento, dar oportunidade aqui para também ouvi-lo e o senhor responder. Bom dia, Kleber, bom dia, governadora Zema e ouvintes da Rádio Bandeirantes aqui no Outro Olhar. A minha pergunta é a seguinte: governador, o senhor chegou em algum momento a defender a saída do Brasil dos BRICS, isso porque o senhor atribui o posicionamento desses países a um antagonismo aos Estados Unidos. Mas me parece que há um problema aí. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. É, especificamente, um grande parceiro comercial do Rio Grande do Sul e do seu estado, Minas Gerais. Saindo dos BRICS, nós não vamos estar apenas transferindo a crise de um parceiro comercial para o outro. Não é mais adequado uma solução que envolva pragmatismo? Eu queria uma avaliação aprofundada do senhor sobre a necessidade da relação harmônica com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo uma relação também harmônica com a China. Bom, eu sou favorável, Kleber, a uma relação harmônica com todos. E o Brasil sempre se notabilizou por essa questão, né, no passado. Infelizmente, com o presidente Lula, nós começamos a ver agressões gratuitas aos Estados Unidos, ao dólar. Está brincando, né, com isso desde o começo. Né? E nós estamos falando do segundo maior parceiro comercial do Brasil. Uma saída do BRICS não quer dizer que o Brasil vai perder mercados na China, na Índia, na Rússia, não. Muito pelo contrário, para fornecer para um clube, você não precisa ser sócio, concorda? Você tem de ter bons produtos. Você pode vender qualquer coisa para determinado clube, instituto, associação, sem pertencer a ele. Então, eu sou favorável a isso e muito em virtude, eu falo que o BRICS, Kleber, é um Frankenstein. É uma colcha de retalhos. Um dia um economista escreveu que esses países tinham grandes extensões territoriais, tinham uma população grande, e falaram, esses são os países com mais potencial de crescimento. Mas não tem nada em comum. Então, do outro lado do mundo, quando você vê um brasileiro emigrando, você já viu alguém falar, eu estou indo para a Rússia, eu estou indo para a Índia? Ele fala, eu estou indo para a Europa ou para os Estados Unidos, não é isso? Ou para algum país aqui da América Latina, não é? Então, criaram esse Frankenstein que de comum só tem, parece que uma ideologia meio autocrática, a maioria deles, tá entendendo? Fica muito claro. E temos um presidente que, além de agredir os Estados Unidos, na hora que os Estados Unidos falou que ia ter um tarifaço, foi incapaz de ir lá negociar. Você sabe que o Japão, assim que foi comunicado... Não fizeram nada até agora. Não fizeram nada até agora. Nenhuma ligaçãozinha telefônica. Pensa bem, você perde aqui o seu segundo maior cliente aqui. Você fica aqui, não, se ele quiser ele me procura. Isso está de brincadeira. Eu sou do varejo,
cliente existente, você trata a pão de ló. Não é desse jeito? Agora parece que o nosso presidente está mais poderoso do que qualquer outro. Está muito confortável na narrativa, né? Agora é estranho, né? Para encontrar com autocratas, ele está sempre disponível, né? Com o Maduro da Venezuela, com os sucessores do Castro lá em Cuba, com Nicarágua, etc. Ele está sempre disponível. Agora, para encontrar com o segundo maior parceiro... Sempre com uma comitiva grande, 200, né? 200 pessoas na comitiva, não é isso? Governador, 2 perguntinhas para terminar. O personagem Bolsonaro, que papel tem ou terá nessa eleição e quanto a sua candidatura compreende isso? Bom, Bolsonaro, Kleber, é o maior líder da direita brasileira. Ele é que criou, né, vamos dizer, essa direita que hoje está fazendo o movimento no Brasil. Apesar de estar respondendo a um processo, está nesse regime domiciliar, ele ainda tem uma força considerável. E com toda certeza o candidato que ele vier a apoiar, muito provavelmente ele deve fazer isso, vai ter, né, uma força maior do que os outros. Mas isso não altera em nada a minha pré-candidatura e candidatura. Inclusive eu estive com ele pouco tempo antes dele ser intimado a colocar lá a tornozeleira, foi antes, já deve ter uns 60 dias. E ele é totalmente favorável à direita lançar alguns candidatos e não ter um candidato só. Isso até fortalece a direita, que passaria a ter mais votos num primeiro turno e ainda com chances de boa parte desses votos migrarem para o segundo turno com aquele candidato que passar para o mesmo. O senhor acha que esse jeitinho mais mineiro pode ser bom para o Brasil, então, nessa nova fase? Eu sou suspeito para falar, viu? Acho que o Felipe Camozato concorda também. Aí tem gente que concorda. Acho que o gaúcho é mais direto do que o mineiro, é isso, né? Mais brigão também. Mais às vezes brigão. Briga boa, às vezes briga quando não precisava também, a gente se mete numas. Exato, mas lá em Minas nós estamos mostrando que é possível, como eu falei, consertar os estragos do PT. Então, estamos avançando, né? Hoje nós somos um estado referência em atração de investimentos, uma economia que cresce acima da média Brasil. Não tocamos aqui no assunto criminalidade. Lá eu posso falar com orgulho que o crime organizado não domina territórios em Minas, apesar dos tentáculos do crime organizado estar crescendo em todo o Brasil. Lá ele tem enfrentado mais dificuldades para poder entrar. Temos as menores taxas de crimes violentos em Minas e reduzindo. A loucura de ser contra o bandido. Cometa essa conservadora. Exatamente. Lá bandido não está tendo muita vez, não. Não é bem-vindo. Ele tem preferido ir para alguns outros estados ali. Exato. Governador, muito obrigado, honrado por o senhor ter vindo aqui com tanta atenção e ter nos dado essa atenção. Que Deus lhe abençoe aí nessa caminhada. Abençoe a todos nós. O Brasil merece aí bons governos. Tenho certeza que em 2026 nós vamos assistir aí uma virada, tirar o PT lá de Brasília e colocarmos lá um governo mais responsável com um projeto de futuro para o Brasil. Muito bem. Obrigado a você também, ouvinte. Nas redes sociais, nos canais do YouTube, Spotify, você tem a íntegra desse programa com mais participações do governador Zema. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.